Olha, irmãozinho, olha o alho, olha o alho, olha o alho, olha o alho. Eu sempre fui uma criança gorda, sempre foi. Quando as pessoas falavam, nossa, ele nasceu com 4 quilos, aí ficava aquela coisa meio, nossa, que grande, uau, que gordinho. E aí, o que aconteceu? O meu processo de início de começar a ter um problema com essa relação de peso e de transtornos alimentares foi ali na época da adolescência, que começa aquela época de paquerinha, esse tipo de coisa, né? Que você começa a se importar com a forma que você se veste, com a forma que seu corpo é, que você tem vergonha, então você coloca um blusão. Mas antes, na infância, eu não tinha tanto problema com isso. Esse problema veio realmente mais quando eu comecei a entender essas questões sociais e começaram a ter esse tipo de cobrança em cima do meu corpo. E aí eu estava por volta mais ou menos da 8ª série, que começou essa história de vomitar ou ingerir algum tipo de comida, de ficar muito tempo sem comer, grandes períodos sem comer, tomava café da manhã e ficava o dia inteiro, ia comer só à tarde. Então foi mais ou menos esse período da adolescência que eu comecei a ter esse contato com esse tipo de comportamento que eu não entendia como uma coisa ruim, mas sim que eu estava fazendo algo bom para o meu corpo, pois ia trazer ali uma magreza necessária para a época. E o fato de eu ser muito próximo às meninas que tinham esse tipo de comportamento também, fez com que eu me integrasse ali, ficasse junto com o grupo e aí acabasse desenvolvendo algum tipo de transtorno. Transtornos alimentares são distúrbios do comportamento alimentar, né, que geram prejuízos no funcionamento psíquico, né, mental, né, e na saúde física, ou seja, geram limitações na vida do indivíduo. Eles são perturbações, né, alterações persistentes no comportamento alimentar, né, de um indivíduo. E aí isso resulta numa alteração do consumo alimentar, seja para mais ou para menos. Os tipos mais comuns dos transtornos alimentares são 3 diagnósticos: a anorexia nervosa, a bulimia nervosa e o transtorno da compulsão alimentar. A anorexia nervosa, ela é caracterizada por 3 principais comportamentos. Então, primeiro, uma restrição na ingesta alimentar, tá, do consumo, um medo muito grande de ganhar peso ou fazer comportamentos para evitar o ganho de peso, né, e uma relação perturbada que a gente usa com o corpo, com o próprio corpo, uma preocupação com o físico também, de uma forma excessiva. No caso do transtorno da compulsão alimentar, já é necessário a pessoa ter quadros de compulsão alimentar, que significa a pessoa ter episódios de descontrole alimentar, com uma sensação de falta de controle e não tem percepção do que ela está escolhendo comer, né? E isso também gerar uma angústia na pessoa. A bulimia nervosa é um transtorno alimentar que tem alguns critérios também para ser classificado, né? Então, assim, o primeiro deles é ter episódios de compulsão presentes na alimentação, tá? Então, episódios de compulsão associado a métodos compensatórios, que a gente chama. Quando o paciente ele se envolve em práticas purgativas, compulsivas e restritivas, que é o ciclo bulímico que a gente chama, o paciente ele fica tentando fazer uma dieta importante, restringe pra caramba, isso fisiologicamente traz um drive para ele ter uma compulsão, porque a gente tem um gasto energético básico que a gente precisa de um aporte suficiente. E aí ele vai buscar o descontrole, ele vai buscar com descontrole o alimento. Então essa voracidade, esse aumento desse drive, a falta de controle, que é a compulsão, e depois vem a culpa, o sofrimento, a desproporção entre
o controle e o não controle, uma angústia muito grande, o paciente purga, ou usa algum outro método para compensar. De todo esse processo de vômito, não é que necessariamente tudo eu vomitava, mas eu me sentia muito mal quando eu comia e não vomitava. Por exemplo, quando eu comia, sei lá, um salgadinho, um pacote de salgadinho, e eu falava, putz, não vou vomitar isso. Eu ficava muito, muito mal. Me achava um lixo, achava que era a pior pessoa do mundo. Então não é um comportamento simplesmente fisiológico. Existe uma questão emocional muito forte nisso. Porque se você não faz, você se sente a pior pessoa do mundo. Você se sente mal. Você tem vergonha de falar isso para suas amigas ali que estavam juntas nesse processo de doença. Então, você não vomitar e falar, mano, como eu vou contar para as minhas amigas que eu não vomitei? Alguns comportamentos transtornados para os adolescentes, de tão comum, chega a ser normal, né? Então, eles acham que às vezes é preciso seguir assim com esse comportamento para ter a aceitação ou conquistar um corpo que vai ser aceito naquela tribo, naquele grupo. Conforme foi passando o tempo, a gente percebeu que existiam outros grupos com outras meninas e alguns meninos que estavam tendo esse tipo de comportamento. Nas aulas de educação física existia aquela coisa de fazer exercícios e tal, e assim, as pessoas estavam começando a emagrecer de uma forma muito rápida, e isso começou a chamar atenção, e aí as professoras que davam essas aulas mais voltadas para a educação física, etc., começaram a notar que tava todo mundo meio fraco, aquela coisa de olho fundo, meio amarelado, e elas sacaram que era uma coisa assim, que não eram 2, 3 pessoas, mas, sei lá, metade da sala, de uma sala inteira, de todas as meninas começaram a ter esse tipo de comportamento, e não conseguia ficar na aula de educação física, exercer nada, porque a pessoa fica fraca, né, quando ela tem esse tipo de comportamento. Mal consegue ficar em pé, a cabeça dói, enfim, traz um monte de consequência que logo, quando a gente começa, a gente não percebe. Comecei a olhar aquilo e falar, meu, que é isso? Porque eu tava com a bochecha extremamente para dentro, o meu rosto tava extremamente magro, e o rosto foi uma coisa que me chamou mais atenção. Enquanto o meu corpo estava magro, eu não me sentia tanto incômodo, mas quando o meu rosto afunilou de uma forma absurda, que parecia que eu só tinha dente, eu falei, nossa, tá feio isso, não tá legal. Eu fui criado com a minha avó. Eu tenho pai, tenho mãe, mas minha mãe trabalhava o dia inteiro, ela me teve super nova. Então, quando eu chegava na escola, até na pré-escola, quando eu chegava, minha avó que ia me buscar. Então, aonde minha avó ia, eu estava junto e acompanhava ela o dia inteiro. Como ela era uma dona de casa, ela é, aliás, uma dona de casa, ela vai no mercado, ela me levava. Quando ela ia na feira, eu ia junto, e na feira sempre gostava mais, porque existia a garantia do pastelzinho da feira. Era uma coisa super rotineira. Quando eu comecei a ter esse processo da bulimia, eu não podia ir na feira comer um pastel, chegar na feira na casa da minha avó, tá com ela ali na cozinha, entrar no banheiro e vomitar. Eu não podia fazer isso, senão ela ia descobrir, e eu não queria que ninguém soubesse. Então eu tive que escolher parar de ir à feira e de comer o pastel, porque não era viável, não existia opção na minha cabeça disso acontecer. E isso foi uma coisa que doeu, foi um processo dolorido, porque eu tive que parar de ter prazer em algo simplesmente porque eu tinha que emagrecer. A comida é muito mais do que um nutriente, um alimento, né? A comida é algo que está envolvido nas relações humanas desde sempre. Então, por exemplo, tem uma festa, tem um aniversário, tem um casamento, tem um almoço em família no domingo. Ou seja, a comida está relacionada à parte afetiva. Então, a comida está relacionada a uma integração, está relacionada a um prazer. Então, e os pacientes perdem isso. A comida vira sinal de sofrimento. Eu acho que a parte principal do processo de superar o transtorno alimentar é você entender o significado da comida para você. Eu acho que isso é o essencial.
Na minha adolescência, a comida era algo negativo, né? A minha relação com comida era tóxica, era por obrigação, porque eu tenho que me alimentar. Se eu pudesse escolher, eu não comia nada, mas aí meu corpo não ia funcionar. Então eu não queria comida, era uma relação extremamente horrível. Muitas vezes, o controle pelo alimento, ou a compulsão, ou a purgação, eles podem entrar depois de situações gatilho, vamos dizer assim, situações que a pessoa não encontra outros recursos para lidar, e aí recorre a comer compulsivamente ou a purgar como uma forma de, pronto, controlei a situação, né? Então é o recurso que ela tem nesse momento. Por exemplo, ela tem um problema na vida dela, um problema emocional que no momento que ela estava ativa no quadro, ela iria para um episódio de compulsão alimentar. E aí, nesse momento, ela não vai para o episódio de compulsão alimentar. Ela simplesmente sente a dor dela e, por exemplo, chora, né? Extravasa a dor dela, vive a dor dela. Então, nesse sentido, a gente entende que a pessoa conseguiu remitir sintomas. 50% dos pacientes em tratamento ficam remitidos, livres de sintomas. O que é livre de sintomas? A gente não vai esperar que esse paciente, por exemplo, fique completamente satisfeito com a imagem corporal. Mesmo ele insatisfeito ou ele tendo alguma distorção, ele não vai se importar com aquilo e não vai atuar em relação àquilo. O paciente vem com um bloquinho, assim, pronto, é isso que eu faço, é isso e tá aqui. É como se a cada consulta a gente tivesse que quebrar cada um desses tijolinhos e construir novos. Eu sempre falo, não é a gente quer que seja uma linha ascendente, uma escadinha, né? E não é assim, né? Seja em qualquer processo terapêutico, no tratamento de qualquer transtorno mental, não é bem assim. Então tem momentos de remissão de sintoma, tem momentos que o paciente, de certa forma, volta a usar os recursos da compulsão, enfim, para lidar com determinadas dificuldades, mas isso não significa que tudo foi perdido, tudo que ela construiu até então foi perdido, que ela voltou a estaca zero. O tratamento é complexo, né? Então é um tratamento que envolve uma equipe multidisciplinar. Então começa por aí, o psiquiatra sozinho não faz nada, o nutricionista sozinho não consegue também ajudar, o psicólogo sozinho também não. O que ajuda é quanto mais cedo a gente identificar, tratar, né? E ter uma equipe eficaz e o paciente também contribuir com o tratamento. A gente sempre diz que é uma via dupla. Precisa tanto o paciente trazer a verdade, que muitas vezes ele esconde as suas atitudes disfuncionais, seja por negação, por vergonha, por censura, por medo, por relações familiares muito disfuncionais, mas quando a relação se estabelece de uma forma plena, multidisciplinar e precocemente, tende a ter um bom prognóstico. Depois, hoje em dia, depois de muito tempo, 10, 11 anos, eu vejo a comida como algo prazeroso, algo que eu gosto, algo que eu preciso e eu quero. São comportamentos totalmente diferentes. E isso de voltar a comer e ir na feira e ter o prazer de comer no pastel novamente e sentir prazer de comer é um processo que eu acredito que eu ainda estou aprendendo a lidar com o sentido do comer, né? Da comida ali, não simplesmente algo que eu só boto para dentro para funcionar, mas também saber o que eu estou comendo de uma forma mais orgânica. Quando você consegue entender essa relação maior, a superação era muito mais próxima.